passa tanto tempo estudando para outra pessoa que passou por 3 meses que a gente não consegue tomar seu lugar, né? Tá entendendo? Só ali que a gente não pode, mesmo assim, com essa porque aquilo que a gente sabe bem, fazer bem, não tem quem realmente faça com que a gente não venha desempenhar bem a nossa profissão. Certo? Ter um diploma superior é garantia de um bom emprego? A garantia. Ter um diploma é a garantia de um bom emprego, minha gente? Não é. Tem gente que está comprando diploma por aí. Mas eu pensei que estão falando diploma no sentido de você estudar e conseguir diploma. Eu nem Aí assim, então não é garantia. Garantia, você não vê. Agora tem conclui o ensino médio, tem 3 meses, né? E eu passo 3 anos falando na escola. 3 anos? 3 anos do ensino médio, entendeu? E eles só passam 3 meses. Não é 3 anos, o cara não aprende. Não, porque pelo amor de Deus, tem que ir da cada professor tem nome. Então vejam só, então não é. Afinal, o trabalho é ou não é castigo divino? Vocês acham que é ou não? Trabalho é castigo, acho que não, é um prêmio. Então nós vamos estudar. Trabalhar. Não é, então você não sei. Com certeza você já fez uma dessas perguntas. Elas ocupam a nossa mente na hora em que menos esperamos. Caso você não sabia nada a respeito do assunto estudado ou ainda não encontrou resposta para estas questões, se prepare. Esta lição será o primeiro passo para compreender um tema que pode afetar em muitos seus projetos futuros. Sem sapato, glória a Deus. Pois é, porque tem muitos no meio de nós que só vem para a igreja se tiver uma roupa nova. Só vem para a igreja se tiver sapato novo. Né? Não vem de Havaiana. Se for de Havaiana, não vem. Né? Se for com uma camisinha, uma camisa qualquer, não vem. Não é verdade? Aí o pai do Samuel. Né? De Havaiana, mas veio para a igreja. E a blusa do Abu não vai para a igreja. A tia Olha com a blusa do Abu, mas veio para a igreja. Não é verdade? Então, independente de qualquer coisa, está passando por momentos bons, dê glória a Deus. Está passando por momentos difíceis, dê glória a Deus. Entendeu? Agradeça a Deus por tudo. E foi isso que o profeta Abacuque quis dizer. Mesmo que não haja nada, que para ele falte tudo, mas ele sempre se alegraria no Deus da nossa salvação. Entenderam, minha gente? Então vocês tenham sempre em mente uma coisa, né? Independente do que esteja passando. Então, meu pai, a minha mãe está passando por isso, isso e isso. Aí você vai se entristecer, vai incentivar o seu pai e a sua mãe para não vir para a igreja, ou mesmo se ele se entristecer, não, pai ou mãe, vamos embora para a igreja. Porque aquele que faz assim, Deus vai dar a vitória. Namorada. Aí eu disse, oi filha, tudo bom? Aí eu disse, tudo bom. Aí eu não estou tudo bom não. Eu disse, Pai do Senhor, irmão. Não é? Então a gente tem que ser crente. Aqui, na igreja, tem que ser crente. Em casa, tem que ser crente. Na escola, em todos os lugares, por onde nós passarmos, deveremos permanecer fiéis a Deus. Porque agradar o homem e a não agradar a Deus, não, né? Então eu assim. E eu disse, Pai do Senhor, logo, né? Não é irmão, é irmão. Pronto, muito bem. E outro dia eu disse assim, oi irmão, Senhor, irmão, vai se converter, viu? Deus está olhando para você. Né? Porque Deus quer que a gente também repreenda aquelas pessoas do jeito que, como o Espírito Santo nos manda, nos cobra, não é? A menina, Deus ali dessa hora, essa menina vai se desvia, não quer vir mais à escola. Qual é o direito da professora? E buscá-la para saber. Você não está indo mais. Não é? Não está gostando. Não é? Procurar saber. Porque quando uma pessoa se afasta de mim,
e busca. Você vai para o inferno, porque você está pregando, você vai para o inferno. Se você adorar o Padre Cristo, você vai para o inferno. Quem vai para o inferno, então já é, sabe? Viu? Quem vai já é quem está dizendo uma coisa dessa. Porque a palavra ela deve ser pregada da maneira que ela é. Ela vem apresentar. Apresente Jesus. Ninguém pode mentalizar assim. Ninguém, de uma hora para outra. Você mentalizar alguém que ele está com esse negócio desde a infância dele. E tem pessoas que ele era que estava lá em pé. Que chega e quer mentalizar as pessoas de uma hora para outra. Ninguém. Olha, para alguém, para eu estar aqui, para qualquer um, Ismael chegou agora. Mas pergunta aí se ele foi mentalizado na hora que alguém disse, olha, você vá para a igreja, que você lá, você vai ser abençoado. E ele veio, olha quantos anos ele tem. Olha quantos anos eu cheguei aqui. Olha quantos anos nós chegamos aqui. Olha quantas brigas tivemos com irmãos. E nós somos gratos a Deus pelos irmãos que pregaram e nós não aceitamos. E o Espírito de Deus chegou e moveu em nossos corações. E hoje nós estamos aqui. Tem algo para renunciar, tem uma discussão que está para começar, aí no começo, deixou outra parte falar sozinho. Quando precisa do conselho, dá o conselho. Se alguém disser assim, se ele fosse. Quantas vezes a gente vai dar conselho a alguém diz, se ele fosse bom, não se dava, se vendia. Bom, da sua parte. Né? Existia Deus, existia Deus, Deus da água, Deus do sol, Deus da terra, Deus da carne, Deus do posto, Deus da luz, Deus da cabeça. Né? Então existia Deus de todas as coisas. Existia Deus para tudo. Lá, a cidade de Éfeso era considerada a cidade que Satanás habita. Nós vamos trazer aqui 4 deuses que lá eles cultuavam. O primeiro deus que eles cultuavam era o deus Zeus. E eu queria não entender, senão a gente vai ter que fazer tudo isso aqui. Para entender a periculosidade em que está discernido o inferno. Por quê? Porque eles estavam sendo atacados. Porque alguns se debruçaram a essa doutrina. Porque alguns caíram. Porque alguns negaram a fé. E porque também muitos eram fiéis a Deus. A gente vai entender. Eu vou trazer aqui 4 deuses que eles cultuavam. Primeiro, Zeus. Isso na mitologia grega e romana. Como existiam muitos deuses, a gente vai trazer 4 deuses. O primeiro deus que existia lá em Pérgamo era um deus chamado Zeus, que na mitologia grega, lá na cultura grega, Zeus era o deus dos deuses. Zeus era o deus dos deuses. Eles ainda cultuavam o deus lá em Pérgamo, eu quero que vocês entendam isso, para a gente ver. Eu estava dizendo como o Márcio nessa barriga, o Márcio também endossou a nossa mensagem. A gente vai fazer uma reflexão aqui para a gente ver que o Brasil é o melhor país do setor. Eu disse ao Márcio mas no Brasil hoje, para ser crente no Brasil, para ser crente em Viçosa, está, mas como a minha esposa diz, estava verdadeiro. Não, estou assim. O servo é um empregado do empregado, colocar assim, o servo do servo. Então, para que eu vou me exaltar? Se agora é isso aí, é para isso. Nós somos servos. Então, não, amigos, o mundo nem o que do mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Mas aí eu perguntei, o que é o amor? Será que o amor ao mundo é simplesmente, alguém já disse, vamos, tome cuidado, mundo, não sei se vocês já ouviram isso, talvez, mundo está querendo entrar na igreja, mundo está entrando na igreja. Às vezes, por conta de um ritmo, quem deu diferente. Hoje não, mas na época era assim. Ia tocar, que tudo isso é corre, se toca que ninguém fala.
é porque eu não estou na igreja, não. Eu quero fazer apenas um comparativo sobre isso. Então, não é estou na igreja. Não vejo o que é normal. E não participar não participar das coisas que Deus oferece. Mas, irmãos, não é apenas naquilo que nós vemos, não é uma coisa superficial. É muito mais profundo. Se o amor ao mundo é o centro da casa, o centro desejo desordenado, soberba, exaltação própria, eu sou, eu posso, e essas coisas têm entrado sim na igreja, infelizmente. Pessoas que dizem, se não for eu ali, se eu não estiver naquele lugar, ninguém mais faz. Olha, se fosse eu, seria assim, assim, assim. Não sei se vocês já ouviram alguém falar desse jeito. Ou talvez algum de vocês até tenham pensado. Não pense mais, não pense, peça perdão. Por quê? Porque isso soberba. Irmãos, nós somos um corpo. A Bíblia diz que eu tenho que olhar para Lucas Rafael, sendo ele maior do que eu. E eles tinham prazer em sacrificar, em adorar. E colocava ali, uns dizem do tempo de Deus, outros dizem outras coisas, mas era um lugar da idolatria. E Satanás ele tinha entronizado todo. Mas, fechando o pensamento de hoje, aí vem aqui duas heresias que eram fortes no tempo. Era a doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão era aquele que corrompia a graça de Deus, apresentando aos santos uma teologia permissiva e eticamente tolerante. Veja que muita coisa parecida uma doutrina, primeiro, corrompia a graça de Deus e apresentava aos santos uma teologia permissiva. Tudo é permitido, porque Deus só quer o quê? Coração. Como se o céu fosse um frigorífico, onde só tem cabeça, perna e coração. Então Deus só quer o coração. Esta era a doutrina de Balaão, onde se observava a teologia permissiva e eticamente tolerante. E a escola bíblica passou. Mas Apocalipse para a gente refletir hoje a realidade de Apocalipse. A gente conversou ali com as irmãs, a gente fica um pouco se abalando, né? Se tremendo um pouco sobre a realidade de Apocalipse. Nós levamos aqui um exemplo que o que chama a atenção da gente de Apocalipse, dentro desse contexto aqui das lições, é exatamente a questão da fidelidade de muitos e a infidelidade de outros. A gente pensava que a razão por que muitos foram infiéis era exatamente para correr da espada do Império Romano. A razão do versículo falar, eu tenho a espada de 2 fios, Jesus estava trazendo exatamente uma simbologia, fazendo uma comparação entre a espada dos fios, ou seja, a palavra de Deus, e a espada do Império Romano. O Império Romano tinha a espada de matar, de martirizar. O Senhor tinha a espada de dar vida. Você veja muito bem, queridos, que a gente comentou com as irmãs ali, porque muitos negaram a fé. Porque não queria ser morto pelo Império Romano. A exemplo de Antipas, trazendo para nós esse exemplo importantíssimo. Antipas, diz a história cristã, que Antipas era o bispo da igreja por intermédio de João. Diz que o João indicou Antipas para ser bispo da igreja de Pérgamo. No período do imperador Domiciano, que foi esse imperador que jogou João no tacho de óleo fervente. Aí diz que Antipas era o bispo da igreja desse período,
E naquele momento, no período da igreja cristã, quando surgia a perseguição, o primeiro que era pego era o pastor da igreja, ou seja, o anjo da igreja, os líderes. E diz que no momento do julgamento de Antipas, os seus algozes, Domiciano diz: Antipas, o mundo inteiro está contra ti, nega a tua fé. Aí diz a história que Antipas disse: se o mundo inteiro está contra mim, então eu estou contra o mundo inteiro. Não negarei a minha fé. E diz a história cristã, querido, que Antipas ele foi colocado em um touro. No meio do touro, o desenho de um touro tinha a fogueira, que era, na verdade, eu falei já aqui, que a fogueira era exatamente a arma usada, dentre outras armas que existiam do Império Romano, na perseguição da igreja, era a fogueira, a arma-chave. A exemplo de Policarpo, que falamos a semana passada, Antipas também foi morto vivo na fogueira. Damos um exemplo aqui a semana passada de tantos e tantos crentes que foram jogados, 1.200 crentes de uma só vez que foi jogado do monte Pagos para baixo. Depois, no momento, 850 crentes sucessivamente. Então a gente começa a refletir, querido, sobre a questão da fidelidade a Deus daqui no livro de Apocalipse. Eles estão sendo pressionados pelos deuses daquela cercania, daquela cidade. Bem sabemos que a mitologia grega tem muitos deuses para tudo quanto é lado. E na cidade de Pérgamo existiam 4 deuses, 4 seres que pressionavam o povo diante da história. Existia Zeus, que na mitologia grega, Zeus ele é o deus dos deuses. Lá também na cidade de Pérgamo existia o trono, onde existia uma seita que eles cultuavam a Dionísio. Dionísio era o deus do vinho, da cachaça, da bebedeira, o deus Dionísio. Era o deus da mitologia grega. Lá na cidade de Pérgamo também existia a deusa Atenas, que a deusa Atenas, na mitologia grega, é a deusa da sabedoria e da estratégia. Como também Asclépio, que é o deus da cura e da medicina. Na mitologia grega, Asclépio era filho de Apolo, que foi criado por Quiron, seu adotivo Quiron. Isso mitologia grega, queridos. Então, segundo a história da mitologia grega, Quiron ensinou a Asclépio curar através de plantas medicinais. A sua simbologia tinha 2 serpentes. Existiam 2 serpentes num bastão, onde muitas pessoas de muitas cidades vinham até Pérgamo para ser curadas por Asclépio. Era uma falsa doutrina que pressionava a igreja de Pérgamo. Só para a gente ter uma ideia como era que se encontrava a igreja. E diz que Asclépio acabou sendo morto, fulminado pelo deus dos deuses da mitologia grega, Zeus. Ele tanto curava quanto ressuscitava os mortos. Aí depois Zeus, que é o deus dos deuses da mitologia grega, matou Asclépio, fulminado, porque ficou com raiva de Asclépio. E a igreja de Pérgamo passava por tudo isso, né? Até que hoje, na verdade, se vocês observarem, de acordo com os apanhados que nós fizemos, que a gente começa a apanhar, né? Buscar, você vê que na ciência, ou na medicina melhor, o símbolo da medicina é uma serpente. Por quê? Porque os gregos buscaram na medicina exatamente essa mitologia, que Asclépio curava através de 2 serpentes no seu bastão. Então a igreja de Pérgamo passava por tudo isso. Mas diz a Bíblia que muitos foram fiéis a Deus, foram mortos na fogueira, foram na verdade perseguidos, perderam a sua vida, não tiveram a sua vida por preciosa, mas permaneceram fiel a Deus. Eu estava perguntando nessa balada e perguntei às irmãs aí: meus irmãos, aprove de Deus que isso não aconteça. Mas é uma pergunta para mim, você também faz. Será que nós estamos preparados aqui para uma possível perseguição no Brasil?